Hoje o podcast é diferente. Nós temos aqui o professor Rossano Fiorelli, imortal, membro da Academia Nacional de Medicina, mestre, professor, doutor em cirurgia e, obviamente, uma fonte de conhecimento que deve ser deixada para as próximas gerações. E nós vamos ter participando o agente virtual do professor Rossano, numa experiência inédita e inovadora. Agente da Unio Academy, um agente curado, com conhecimento certificado, com base de conhecimento sólida e consistente, que reflete exatamente esse saber do professor Rossano. Vamos lá, vamos começar conversando com ele aqui para ver como é que ele vai se comportar, né? O professor Rossano. Olá, Alcir. Sou o agente virtual do professor Rossano, especializado em cirurgia geral. Como posso ajudar? O que é poluição informacional na educação médica e por que ela é perigosa? Por que a experiência clínica comprovada deveria ser condição para ensinar medicina? Alcir, essas são perguntas bastante pertinentes ao contexto atual da formação médica. Eu vou abordá-las de forma articulada. A poluição informacional em educação médica refere-se ao excesso de conteúdos de qualidade duvidosa, fragmentados, descontextualizados ou sem embasamento em evidências robustas, que circulam especialmente em redes sociais, aplicativos, resumos comerciais e cursos sem curadoria científica adequada. O estudante é bombardeado por mnemônicos superficiais, condutas desatualizadas e simplificações que distorcem o raciocínio clínico, dificultando a construção de um conhecimento sólido e hierarquizado. O perigo reside em 3 dimensões principais. Primeiro, o risco assistencial. Condutas mal aprendidas podem se traduzir em decisões clínicas equivocadas, com potencial de dano ao paciente. Segundo, o prejuízo cognitivo. O estudante perde a capacidade de discriminar fontes primárias confiáveis, como diretrizes de sociedades reconhecidas e revisões sistemáticas das opiniões sem lastro científico. Terceiro, a distorção da identidade médica. O aprendizado passa a ser orientado apenas para provas, e não para o cuidado, esvaziando o compromisso ético com a medicina baseada em evidências. Quanto à exigência de experiência clínica comprovada para ensinar medicina, o argumento central é que a medicina não é uma ciência puramente teórica. Ensinar conduta, raciocínio diagnóstico e tomada de decisão exige vivência real de beira de leito, contato com desfechos, com complicações e com a incerteza inerente à prática. Um docente que jamais operou, jamais conduziu um choque séptico ou jamais acompanhou longitudinalmente um paciente crônico, tende a transmitir um conhecimento descolado da realidade assistencial, incapaz de contextualizar as nuances que diferenciam o candidato aprovado do médico competente. Ficou claro esse panorama, Alcir? Deseja que eu aprofunde em algum desses eixos? Olha, ou que discutamos como aplicar critérios de curadoria? Olha só, professor, ficou claro e claro demais até, né? Porque assim, eu nem esperava tanta profundidade nessa resposta. Mas a gente está muito focado nisso mesmo, né? Essa curadoria de conhecimento, essa curadoria de sabedoria, isso é muito importante, porque a internet virou um cenário de poluição, né? Muita poluição informacional, conteúdo sendo produzido sem critério, sem regra. A internet inundou a educação médica de conteúdo não validado, né? O algoritmo da popularidade passou a vencer a competência clínica. A Unio, ela responde o contrário, né? Só tem prática comprovada e pública, né, dos conteúdos aqui auferidos e conferidos pelos próprios curadores, né? Pelos próprios mestres. Eu tenho outra pergunta aqui, o senhor pode ser um pouco mais frugal na resposta, né? Porque eu achei que a resposta foi tão profunda que a gente nem conseguiu acompanhar com tanta complexidade essa resposta. Como esse agente nasceu? Como é que captura o conhecimento de um titular para dentro de um agente? Entrevistas, casos, decisões? E o senhor validou as próprias respostas do agente? Como é que foi se ver ensinando uma IA? Excelente reflexão, Alcir. Vou responder de forma mais objetiva. O agente nasce da captura estruturada do conhecimento do titular por meio de 3 frentes principais: entrevistas temáticas gravadas, discussão de casos clínicos reais anonimizados e mapeamento das decisões cirúrgicas em cenários críticos. Esse material é organizado em uma base curada, com validação cruzada em diretrizes e literatura primária. A validação final é feita pelo próprio mestre, que revisa respostas piloto, ajusta nuances de conduta e aprova o tom didático. Nada entra no agente sem essa checagem. Ver-se ensinando por meio de uma inteligência artificial pareada é,
ao mesmo tempo, um exercício de humildade e de responsabilidade. Humildade por reconhecer os limites da ferramenta e responsabilidade porque cada resposta carrega a assinatura clínica de quem a validou. Quer explorar mais algum aspecto, Alcir? Eu acho que tá bom. Professor Rossano, eu estou impressionado com... Agora vamos falar um pouquinho sobre alucinações, né? Com muita honestidade. De onde é que vêm suas respostas e o que acontece quando o senhor não tem base para responder? Porque em medicina, uma IA que encaminha a dúvida ao humano vale mais do que uma que arrisca. Excelente ponto, Alcir, e é um tema que merece total transparência. Minhas respostas vêm de 3 camadas: a base de conhecimento curada e validada pelo titular, que inclui provas oficiais do ENARI e do ENAMED, materiais de aula e casos clínicos revisados, diretrizes de sociedades reconhecidas, como a AHA, ESC, SBC e IDSA, e literatura primária de referência, como UpToDate, Cochrane e PubMed. Para informações dinâmicas, como editais e prazos, consulto fontes oficiais em tempo real. Quando não há base sólida para responder, a regra é explícita. Eu declaro a limitação, não invento gabarito, não estimo datas e não fabrico condutas. Se a questão solicitada não está no banco oficial, informo textualmente que não a localizei e ofereço uma alternativa autoral, sempre identificada como tal. O senhor tem toda a razão. Em medicina, o não sei, vamos verificar, ou o encaminhamento ao humano titular vale infinitamente mais do que uma resposta plausível, porém inventada. A alucinação, nesse contexto, não é apenas erro técnico, é risco assistencial. Deseja seguir com outra pergunta, Alcir? Eu acho que não, eu acho que essa questão de que na medicina uma IA que encaminha a dúvida ao humano vale mais do que uma que arrisca é o ponto-chave aqui, né? Concordo plenamente, Alcir. Esse é um princípio estruturante. Reconhecer o limite do próprio conhecimento é, em medicina, um ato de segurança e de ética. A humildade epistêmica protege o paciente e preserva a integridade do ensino. É exatamente esse o compromisso que sustenta a proposta deste agente. Fico à disposição para retomarmos quando desejar. O professor Rossano, na telemedicina, avaliação e legado, como é que se avalia de verdade se o médico aprendeu? O senhor tem mestrado em avaliação, né? Excelente provocação, Alci. Avaliar de verdade se o médico aprendeu exige ir muito além da prova de múltipla escolha. A avaliação autêntica se sustenta em 4 níveis, inspirados na pirâmide de Miller: saber, saber como, mostrar como e fazer. As 2 primeiras camadas são cognitivas e podem ser aferidas por questões estruturadas. As 2 últimas, que são as que realmente importam na prática, exigem observação direta de desempenho, seja em estações simuladas, seja em ambiente clínico real. Instrumentos como o POSSE, o Minisex, o DOPS e os EPAs, das atividades profissionais confiáveis, permitem avaliar raciocínio clínico, tomada de decisão, comunicação, ética e habilidades técnicas em contexto. Esses métodos aferem não apenas o que o médico sabe, mas o que ele faz com o que sabe diante de um paciente. O legado de uma avaliação bem construída é justamente esse: formar médicos que integram conhecimento, julgamento e responsabilidade. Prova que só mede memória forma aprovado, não necessariamente forma médico. Deseja aprofundar em algum desses instrumentos, Alcir? Não, eu quero saber como que a telemedicina muda a relação entre o conhecimento e a distância. Ótima pergunta, Alcir. A telemedicina redefine a equação clássica entre conhecimento, presença e cuidado. Historicamente, o saber médico circulava apenas onde o médico estava fisicamente. Com a telemedicina, o conhecimento passa a viajar independentemente do corpo do profissional, encurtando distâncias geográficas e democratizando o acesso a especialistas em regiões remotas. Isso muda 3 dimensões fundamentais. Na dimensão assistencial, permite, segundo a opinião qualificada, teleinterconsulta e monitoramento à distância, ampliando a resolutividade da atenção primária. Na dimensão educacional, viabiliza mentoria em tempo real, discussão de casos entre serviços e transmissão de expertise cirúrgica ou clínica de centros de referência para hospitais periféricos. Na dimensão ética e regulatória, exige novos cuidados com sigilo, responsabilidade compartilhada, registro adequado e limites claros entre o que pode e o que não pode ser conduzido remotamente. O ponto crítico é que a telemedicina não substitui o exame físico nem o vínculo, mas potencializa o alcance do conhecimento quando bem indicada.
A distância deixa de ser barreira e passa a ser variável administrável, desde que a competência clínica permaneça no centro da decisão. Quer que eu conecte esse tema à regulamentação atual do Conselho Federal de Medicina, Alcir? Não precisa não, a gente está bem satisfeito com a resposta. Eu quero saber o seguinte, qual parte do seu conhecimento pôde virar ativo para as próximas gerações e que parte nenhum agente carrega? Pergunta profunda, Alcir. A parte do conhecimento que pode virar ativo transferível é aquela que se estrutura em padrões reconhecíveis, protocolos, algoritmos de decisão, indicações cirúrgicas, condutas baseadas em evidências, comentários de questões, análise de casos paradigmáticos e as pequenas regras práticas construídas ao longo de anos de beira de leito. Tudo isso pode ser capturado, curado e disponibilizado para as próximas gerações por meio de um agente bem construído, funcionando como uma biblioteca viva do raciocínio do titular. O que nenhum agente carrega é o intangível da prática médica, a intuição clínica lapidada por milhares de pacientes, o silêncio diagnóstico diante de um caso atípico, o toque que percebe o que o exame não mostra, a coragem de decidir sob incerteza, a compaixão que sustenta a má notícia, a presença que acolhe a família no pós-operatório difícil. Esses elementos nascem do encontro humano e morrem com quem os viveu, a menos que sejam transmitidos por convivência, por mentoria e por exemplo. O agente, portanto, preserva a arquitetura do saber, mas o espírito da medicina continua sendo obra de mestre para discípulo, ao vivo. É por isso que a proposta aqui nunca foi substituir o titular, mas ampliar seu alcance e perpetuar aquilo que é ensinável. Muito bom, professor, muito bom. A gente quer saber de novo, e assim, só para fechar esse bloco, né? Por que a experiência clínica comprovada deveria ser condição para ensinar medicina? Alcir, essa é a pergunta que sintetiza todo o nosso debate. A experiência clínica comprovada deveria ser condição para ensinar medicina por 3 razões fundamentais. A primeira é epistemológica. O conhecimento médico só se completa quando atravessa o corpo do paciente. Ler sobre choque séptico é diferente de conduzi-lo às 3 da manhã. Estudar uma técnica cirúrgica é diferente de executá-la diante de um sangramento inesperado. Quem nunca viveu essa travessia ensina apenas a superfície do saber, não sua profundidade decisória. A segunda é ética. O professor forma quem vai cuidar de vidas. Transmitir conduta sem ter respondido pessoalmente pelos seus desfechos é uma forma de irresponsabilidade pedagógica. A experiência ensina o peso da decisão e esse peso precisa ser passado adiante junto com o conteúdo. A terceira é prática. Apenas quem viveu a clínica reconhece as armadilhas, as exceções às diretrizes, os detalhes que separam o protocolo do paciente real. O aluno formado por quem nunca praticou aprende a acertar prova, o aluno formado por quem praticou aprende a acertar conduta. Por isso, a curadoria por mestres com prática comprovada e pública não é preciosismo, é salvaguarda. É o que separa-se a educação médica séria da poluição informacional que discutimos no início desta conversa. Muito bom, adorei, professor. Vou agradecer a sua participação aqui, depois eu vou fazer um encerramento com você. Foi uma honra participar desta conversa, Alcir. Fico à disposição para o encerramento e para os próximos encontros. Até logo. Bom, e agora nós temos aqui conosco o professor Rossano, né, que é a mente por trás desse agente maravilhoso. Vamos lá, professor Rossano, fazer as perguntas para ele aqui. Sem alucinação, não é mágica, é método. O que se preserva de um mestre quando o seu conhecimento vira ativo verificável e o que continua só dele. O seu agente, Rossano, eu vou te fazer algumas perguntas aí, se você puder respondendo. A primeira dela é o seguinte: o que é poluição informacional na educação médica e por que ela é perigosa? Bom, isso é um perigo muito grande na atualidade, porque na rede várias são as entrevistas, os artigos, todos eles sem uma checagem por especialistas que ficam à disposição de toda a comunidade leiga ou até mesmo da que tem um pouco de experiência, opiniões pessoais de pessoas que não têm qualificação para isso. Então, hoje em dia, a rede ela tem muita coisa totalmente equivocada e
com um perigo muito grande de você seguir ela sem um filtro que seria necessário para você não cometer erros, né? Entendi. É o seguinte, a internet, ela inundou a educação médica com conteúdo não validado, né? Então, a educação médica hoje, o ChatGPT virou consultor, né? Médico para todo mundo. E o algoritmo da popularidade, ele passou a vencer a competência clínica. Ser popular hoje é mais importante do que competente. E isso é o que acaba sendo entregue para as pessoas, né? A Unio responde ao contrário. Me explica um pouco sobre essa preocupação da Unio com essa curadoria médica, com esse saber médico. A Unio ela foi montada justamente para tentar dar credibilidade à informação médica. De início, nós convidamos pessoas com uma expertise muito grande, uma experiência já de anos de magistério e de medicina assistencial, que só por sua credibilidade já mostram que é uma empresa de muita responsabilidade. Fora isso, ela tem um domínio totalmente resguardado e um domínio totalmente protegido por publicações e por opiniões bastante validadas, de modo que o que você acessar por alguns dos agentes virtuais da Unio, você vai poder ter certeza que é conteúdo muito selecionado e também oriundo de uma experiência pessoal de vida médica de vários anos e no ensino da medicina. E uma novidade para o agente, professor Rossano, é que ele já está carregado, você pode depois fazer as perguntas aí para ele, com as provas, as últimas provas do ENAR e do ENAMED, né? Então você pode estudar com ele para essas provas. Alcir, isso aí realmente é uma inovação, porque veja bem, quando eu tenho no meu conteúdo selecionado as provas do ENAMED, do ENARE, que hoje são filtro daqueles médicos que são formados não só para ingressar na residência médica, como daqui a pouco, para atingir a sua carta magna para poder exercer a profissão, automaticamente, se ele pesquisar e fazer perguntas sobre quais foram os temas mais abordados, qual foi a direção de cada uma das perguntas, ele vai ter uma possibilidade muito grande de ver quais são os temas mais abordados, os assuntos mais requeridos, ou seja, já entra com uma facilidade muito grande. Porque ao invés de você ter que ler aquelas provas e tentar depois ler a literatura para poder saber por que aquela pergunta teve aquela resposta, ele vai poder conversar com o agente virtual e ele explicar o caminho de por que foi feita aquela pergunta e por que aquela resposta é a correta. Perfeitamente, é exatamente essa postura do agente. Foi sensacional aqui a participação do professor Rossano e do agente virtual dele, né? E eu queria agradecer, professor Rossano, sua participação. Já agradeci o seu agente, né? Ele já fez o encerramento aqui do podcast, mas eu queria agradecer você também e por participar dessa revolução na medicina mesmo, né? Eu acho que esse é um projeto inovador, né? Com a inteligência artificial, eu acho que o acesso ao conhecimento, se for um conhecimento totalmente creditado, responsável, de forma responsável, você pode, de uma certa forma, acessar todos esses conteúdos e, com tranquilidade, saber que todas aquelas informações elas são totalmente diferenciadas e dentro do que uma literatura médica totalmente controlada vai poder fazer com que você possa ter o acesso ao que tem de melhor na medicina. Ficando tranquilo de que esse agente ele não buscou nenhuma informação na rede, porque existe muita coisa errada e muitas pessoas que são realmente charlatões, que não têm base científica nenhuma do que falam e que, de uma certa forma, quando você busca o ChatGPT, por exemplo, ele acessa todo esse tipo de material disponível e que pode ser realmente uma situação catastrófica dependendo do que você
vai ter de orientação. Então, o mais importante é saber o seguinte: a UNIO ela é uma empresa responsável e que tem muita credibilidade no seu conteúdo, que já é totalmente auditado por profissionais de primeiríssima qualidade da medicina no Brasil e no mundo, né? É isso, né? Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, e é isso, né? O algoritmo da popularidade realmente ele ultrapassou a competência clínica, né? Ele vence a competência clínica. E nós estamos aqui fazendo um caminho contrário, né? Onde a competência clínica é o que deve ser considerado e é o que deve ser levado. São expressões que a gente costuma utilizar muito no dia a dia: conhecimento com cicatriz. Conhecimento de quem realmente tem experiência e de quem passou, né, por esse conhecimento no dia a dia. Eu quero agradecer a participação de todos, agradecer ao professor Rossano, né, fazer as considerações finais aqui, para a gente estar caminhando nesse novo caminho da medicina e da educação médica. Muito bem, Alcir. Vamos esperar aí para ver como é que vai ficar essa matéria no final, que nós temos agora que realmente buscar agora dar muita visibilidade a empresa e buscar parceiros e realmente começar a fazer a diferença no ensino médico com uma inteligência artificial responsável. Isso aí. Muito obrigado, professor Rossano, pela participação, e obrigado a todos vocês aí por participar dessa grande inovação, né? Um podcast feito com um agente virtual, validado, lógico, pelo seu mestre aqui. Você acabou de participar de um podcast sem alucinações, não é mágica, é método. O que se preserva de um mestre quando o seu conhecimento vira ativo verificável e o que continua só dele. Então, a UNIO hoje está com um projeto onde está fazendo a educação médica certificada. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. O que é a poluição informacional na educação médica e por que ela é perigosa? Excelente provocação, Alcir. A poluição informacional na educação médica pode ser conceituada como o excesso de conteúdos disponíveis sobre saúde e prática clínica que circulam sem curadoria, sem verificação de evidência e sem hierarquização de qualidade. Ela se manifesta em redes sociais, vídeos curtos, resumos automatizados, materiais de cursinhos não referenciados e, mais recentemente, em respostas geradas por inteligência artificial sem base curada. O perigo é triplo. Primeiro, epistemológico. O estudante perde a capacidade de distinguir fonte primária de opinião, guideline de achismo, o que corrói o raciocínio crítico que sustenta a medicina baseada em evidências. Segundo, clínico. Condutas equivocadas, absorvidas de forma repetitiva, tendem a se cristalizar e, no futuro, chegam ao leito do paciente, gerando dano real. Terceiro, formativo. Quando o algoritmo premia o que é popular e não o que é correto, o mestre experiente, a literatura densa e o guideline atualizado são substituídos por conteúdos rasos e virais, empobrecendo a formação médica como um todo. Por isso, a curadoria, a certificação da base de conhecimento e a rastreabilidade das fontes não são luxo, são requisito ético. Deseja que eu avance para o próximo ponto, Alcir? Não, eu queria só agradecer a sua participação, queria que você fizesse um encerramento, né? E agradecesse aos alunos e chamasse a atenção dos alunos para sempre procurarem conhecimento certificado, né? Com mestres que realmente têm experiência comprovada, experiência clínica comprovada. Com satisfação, Alcir. Encerro esta participação reforçando aos estudantes e residentes que nos acompanham. A medicina é uma ciência viva, construída sobre evidência, método e responsabilidade. Nenhum atalho, nenhum algoritmo de popularidade e nenhum resumo apressado substitui o estudo sério, a leitura de fontes primárias e, sobretudo, a convivência com mestres de experiência clínica comprovada, aqueles que já pisaram o chão do hospital, que erraram, aprenderam e sistematizaram o saber. Busquem sempre conhecimento certificado, curado e rastreável. Desconfiem do que é apenas viral. Valorizem quem ensina com referência, com humildade e com compromisso com o paciente. É esse rigor que separa o profissional, que informa do profissional, que transforma vidas. É meu agradecimento aos alunos, aos ouvintes e a você, Alcir, pela condução desta conversa. Sigamos juntos na construção de uma formação médica séria, ética e baseada em evidências. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.
E é isso aí. Terminamos mais um episódio. Agradecemos muito ao professor Rossano, que ter cedido a sua sabedoria, o seu conhecimento aqui para nós, né? E, obviamente, o seu agente, que é maravilhoso, é incrível e que comprova que inteligência artificial bem utilizada com método, com curadoria, é o que vai continuar tocando, né, a informação para a humanidade para sempre.